Salve, salve guilda, sejam bem-vindos ao canal Marduk React. E o vídeo que a gente vê aqui hoje é do canal Mangake, Record of Ragnarok, todos os lutadores humanos e seus poderes explicados, Shumatsu no Valkyrie. É um anime que saiu hoje aí, já aviso vocês, ele saiu hoje e hoje à noite tem live lá na Twitch assistindo ele e Fullmetal Alchemist Brotherhood às 22 horas, quem quiser acompanhar só colar lá às 22 horas que vai ser bem legal a livezinha. Mas isso aí, então vamos ver esse vídeo aí do canal Mangake, se vocês estiverem gostando dos react aqui do canal, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo, play! Confronto entre deuses e humanos para garantir 1000 anos a mais de vida para a raça humana. Para os deuses pode parecer pouco, mas para a humanidade é um tesouro para ganhar mais uma oportunidade de evoluir ainda mais, ao ponto que nem os céus e os deuses vão ser mais o seu limite. 13 poderosos guerreiros representando a humanidade foram selecionados pela Valkyria Brynhilde. Todos esses guerreiros são figuras históricas que marcaram a nossa história. Passando por reis, chegando até mesmo ao pior dos assassinos que se tornou um dos grandes mistérios que o mundo já presenciou. Esses são os 13 guerreiros do lado da humanidade. Que loucura. As referências que pegaram pra fazer os personagens são bem foda. É uma coisa que chama muita atenção. Para começar a nossa lista temos aquele que foi considerado o homem mais forte que já pisou em toda a história da China. O Berserker da humanidade, General Lu Bu. O primeiro representante da humanidade no Ragnarok. Aquele que fez todos os deuses calarem a boca, pois o seu primeiro golpe já fez uma divindade vir a sangrar. O General Voador é a imagem espelhada de seu adversário. O homem ousado que cospe na cara do perigo, onde de tão forte nem mesmo sua execução foi capaz de tirar o seu tédio. Viveu uma vida cheia de batalhas, porém sem emoção, pois ninguém era capaz de se tornar um oponente digno. Para Lu Bu, nada na terra era capaz de fazê-lo se sentir vivo, pois os seus adversários à altura não estavam em nosso mundo, mas acima dele. O homem mais forte que já pisou na China tem o mesmo nível de força bruta equiparável ao de um deus. Os movimentos e seus golpes são devastadores. E até mesmo o seu cavalo virou uma espécie de extensão do corpo do general devido a inúmeras batalhas em que estiveram juntos. Cavalo usando várias paradas. O movimento final de Lu Bu, chamado Devoradora de Céus, é simplesmente devastador, onde um golpe com toda a sua força bruta é capaz de rasgar o próprio céu. O General Voador é um dos maiores representantes da humanidade, pois para seu adversário divino considerá-lo um igual, pouca coisa esse guerreiro não foi. É impossível falar do lado dos humanos sem mencionar o homem entre os homens, o pai da humanidade e o mais semelhante perante o Criador. Adão. O pai da humanidade é completamente calmo e tranquilo ao ponto de falar com divindades de uma maneira... Algumas habilidades eu até já sei, porque eu já vi muito rap sobre Shumatsu no Valkyrie há muito tempo atrás, quando tava lançando com frequência. Então alguns eu já sei, tipo do Adão, umas paradas assim. Formal e relaxada. Adão também é bastante confiante, onde diz que seu adversário se arrependeria se não utilizasse a sua arma divina contra ele. A Volund de Adão é simplesmente um soco inglês, pois seu estilo de combate era usando os punhos. Ele tem um profundo amor pela humanidade e faz questão de lutar pela sobrevivência de todos os seus filhos. Adão foi considerado o trunfo da humanidade devido à sua habilidade natural chamada os Olhos do Senhor. Já que Adão foi criado perante a imagem do Criador, isto foi refletido em sua habilidade. Qualquer técnica que utilizem em Adão, ele consegue replicar utilizando seus olhos. Claro que possui limites para não se usar os olhos ao extremo. Vale ressaltar que essa técnica foi capaz de copiar até mesmo a técnica que ultrapassa o próprio tempo. Adão também tem a melhor de todas as técnicas e habilidades e uma vontade indomável. Não importa as circunstâncias, um pai não precisa de motivos para defender e proteger os seus filhos. Agora, uma coisa interessante sobre a habilidade do Adão, essa como uma cópia, é que meio que pega dentro do padrão assim, tipo... Tu copia o adversário praticamente no mesmo nível dele, praticamente, mas não é exatamente. Mas o que isso tem? Tipo, vai ter gente que pode pensar, tá, mas tu copiar o adversário, mesmo que fosse no mesmo nível do adversário, tu ainda estaria no mesmo nível dele, tu não conseguiria sobressair desse nível. E no caso dele, possivelmente ainda não é exatamente o mesmo nível, eu acredito, não sei. E uma coisa interessante é, tipo, não depende apenas do quanto ele copia, mas do quanto o adversário aguenta. Porque vamos supor, às vezes um cara é tão forte que ele não aguentaria, vamos supor, um golpe de um cara que tivesse a mesma força dele.
Entendeu? Ele é forte no ataque, mas ele às vezes não é forte na defesa. Então, vamos supor, se o Adão pega um adversário assim, que ele copia a habilidade, ele basicamente, se o cara não aguentar o poder da própria habilidade atingindo ele, o Adão ainda tem a chance de vencer, entende? Isso é bem legal. Podemos citar o maior perdedor da história, Kojiro Sasaki. Desde a sua juventude, Sasaki era despreocupado e preferia não lutar com pessoas mais fortes até ter certeza que poderia vencê-las. Ele adquiriu uma habilidade por meio de prática, com a qual permitia a ele ver todos os cenários possíveis de uma luta. Kojiro nunca parou de superar seus limites, sempre andando de degrau em degrau, onde chegou em um ponto em que nem mesmo os deuses seriam uma barreira para aquele que alcançou a iluminação da espada. As habilidades de Kojiro são gigantescas, pois aprendeu cada estilo de luta de cada um que passou pela sua vida, tanto aliado quanto inimigo. É um mestre no estilo Ganryu e Niten Ganryu. Kojiro é tão absurdo que evoluiu sua Volund, quebrada por seu oponente em simplesmente 2 espadas. Kojiro Sasaki, com sua determinação... Uma coisa que eu queria saber, alguns deles, não precisem comentar aí para não me dar spoiler, porque eu vou saber provavelmente no anime, mas uma coisa que eu tenho curiosidade é que, tipo, esses personagens aí, se bem que eu já tô levando spoiler aqui, né? Mas esses personagens, eles não são da mesma época, né? Eles foram, sei lá como, tipo, eles foram revividos para serem levados para aí, ou alguma coisa assim, porque ao que eu sei são todos eles que fazem parte da raça humana. Só que como, por exemplo, aquele primeiro lugar, ele nunca encontrou um adversário à altura, sendo que tem toda essa galera lá na Terra que poderia lutar contra ele. Ele nunca encontrou um adversário porque ele nunca saiu do país dele? Será que essa é a explicação? Ou será que esses caras foram revividos em algum lugar diferente? Tipo, tem o Jack o Estripador aí também, que eu lembro. E esse cara não deve ser da época desses mesmos caras, ou é? De um perdedor fez com que somente os deuses fossem adversários à altura para cruzar as suas lâminas. Temos então o monstro de Londres, aquele que foi considerado o mais perverso da história, o pai dos serial killers, o representante da maldade humana e a mente afiada o suficiente capaz de bater de frente com o próprio Deus. Jack, o Estripador, é um típico cavaleiro britânico, porém um verdadeiro psicopata sádico e tudo que o mal representa. O completo oposto do seu adversário. Enquanto seu oponente era a pura justiça, Jack era a pura maldade. Jack matava pessoas devido a uma habilidade natural em um de seus olhos, com a qual conseguia ver as cores das emoções. E a cor que ele achava mais linda era a do medo se esvaindo enquanto o assassino matava a sua vítima. Uma visão artística como um belo poema de William Shakespeare na visão de Jack. Jack tem inúmeros equipamentos, porém o mais importante é a sua Volund, que são luvas. Tudo que Jack toca se torna uma arma divina. Resumindo, toda Londres é uma arma que Jack pode utilizar. Não existe nada nessa existência que o assassino não possa matar. Quando ouvir uma fraca voz cantando a ponte de Londres está caindo, nem mesmo os deuses estão a salvos de Jack o Estripador. Já Raiden Tameimon é conhecido por ter os músculos mais fortes da humanidade. O homem que selou sua própria força por não saber controlá-la. O maior lutador de sumô que já pisou na terra. A principal motivação de Raiden dentro de Ragnarok era libertar a humanidade do controle dos deuses. Uma pessoa tão forte que nem mesmo os seus ossos aguentavam a força dos seus músculos. Mesmo com sua força restringida, ficou marcado como o maior lutador de sumô da história. Nunca lutou com sua força total. Claro, até entrar nos duelos do Ragnarok. Graças à sua Volund, Raiden conseguiu tirar todos os 100 selos de força, onde pela primeira vez na vida ele próprio experimentou sua força total. O real poder do mais forte músculo que já passou na Terra era desconhecido até pelo próprio, pois pela primeira vez Raiden Tameimon lutou totalmente com seu coração. Agora podemos citar aquele que foi o primeiro imperador a unificar toda a China e também é um lutador durante o Ragnarok. Qin Shi Huang, o fundador da dinastia com o mesmo nome. O seu verdadeiro nome é Yin Zheng, porém também pode ser referido como o primeiro imperador de Qin. Por mais que na história alguns o considerem como um tirano, Qin também é considerado como o maior imperador da história chinesa. Até o presente momento não sabemos nada de suas habilidades ou qual o nome da sua Volund. Porém, para ser chamado para lutar contra aqueles que são divinos, pouca coisa ele não é. Nas histórias chinesas é dito que somente aos 13 anos ele ascendeu formalmente ao trono. E somente com essa idade seu estádio Qin já era considerado o mais poderoso e posteriormente uniria toda a China
sob as suas rédeas. Os estados centrais consideravam o estado de Qin como um país bárbaro. Então, levando esta informação para a história, Qin Shi Huang com certeza deve fazer um belo estrago com sua barbaridade em todos os deuses. Já Souji Okita, o capitão da primeira divisão do Shinsengumi, que é um trunfo do Shogun durante o período feudal, se mostra um completo maníaco por oponentes fortes e tem uma sede de sangue incontrolável. O jovem não teme nada à sua frente quando está segurando sua katana, pois até fora das arenas, Okita não hesita em desembainhar sua espada perante os inúmeros deuses. O capitão da primeira divisão do Shinsengumi é uma das promessas que os fãs mais esperam ver lutar, pois sua aura já lhe diz que as cabeças dos deuses irão rolar. O atirador mais famoso da história, Simo Haiha. Por mais que esse nome não seja familiar, com certeza você já deve ter ouvido falar sobre a Morte Branca. O atirador finlandês que foi responsável por matar 545 inimigos durante a Guerra de Inverno. E vale mencionar que nem mesmo 100 dias esta guerra chegou a durar direito. Simo é com certeza o maior atirador de elite da história. E junto de sua Vond deve seguir o mesmo tema lhe proporcionando balas divinas. Para a Morte Branca ser chamada para o confronto divino, a chance de vitória da humanidade cresce cada vez mais. Temos aquele que comandou Esparta, o grande rei Leônidas. O rei era um homem que nunca temeu o perigo, pois com apenas 300 homens ao seu lado foi capaz de matar 20 mil soldados persas. De acordo... Eu lembro da piada do Thiago Ventura, do Leonas e o Tigas. Com a história, o rei Xerxes disse que as flechas dos persas eram tão numerosas ao ponto de cobrir a luz do sol. Porém Leônidas, para retrucar, diz que então combateria aquilo com as sombras. O rei de Esparta será um oponente formidável para o seu adversário no final. Isso é Esparta. Curiosamente temos Nikola Tesla, o pai da eletricidade, que também foi convocado para o confronto divino. Nikola Tesla é um engenheiro austríaco que fez inúmeras invenções, porém a que mais mudou todo o rumo da humanidade, sem dúvidas, foi seus trabalhos com a eletricidade. Seguindo essa lógica, Tesla deve se valer de suas invenções durante o combate que geram essa energia elétrica. Seria algo notável se Tesla conseguisse criar uma arma que replica os raios gerados pelo Mjolnir. Com certeza veremos inúmeras invenções do engenheiro mais famoso de todos detonando alguns deuses. Temos então o Devassi Depravado, o místico, conhecido como Grigori Rasputin, o homem que se autoproclamou um santo e se dizia um mensageiro de Deus. Rasputin é muito ligado à parte do esoterismo, principalmente à magia negra, ele mesmo se considerando um verdadeiro mago ou um bruxo, se assim preferir, e não duvido nada que as artes místicas estejam presentes nesse personagem que certamente vai dar problema. Afinal, se ele próprio se diz um mensageiro dos deuses, resta saber que tipo de mensagem vai entregar durante o Ragnarok. E se temos um mago, por que não um profeta? Nostradamus, aquele que é considerado o maior astrólogo e vidente da história humana, onde suas premonições são estudadas até os dias atuais, pois algumas de suas visões realmente por fim aconteceram. Nostradamus, o vidente, começou a fazer premonições devido aos seus estudos de astrologia e inspirações divinas. Quando olhava para o fogo ou para a água, ao anoitecer suas premonições ocorriam. Vale a menção que ele foi o autor de Centúrias, o famoso livro das 1000 previsões. O fato que Nostradamus era um astrólogo acima de tudo faz com que os fãs acreditem que suas habilidades são baseadas no espaço e sua Volund seguindo o mesmo tema. Veremos como o maior vidente da história humana acabará tendo uma premonição. Caralho, será que ele tem hack da observação? De como os deuses triunfarão. Então encontrarão a derrota. E para fechar temos o Garoto Dourado, herói dos folclores japoneses, Sakata Kintoki ou Kintaro. De acordo com as lendas japonesas, o menino dourado tem uma força esmagadora. Foi obrigado a crescer na sombria floresta de Ashigara, onde virou amigo dos animais local e até mesmo aprendeu a língua deles. A lenda foi baseada no guerreiro Sakata Kintoki, um guerreiro de peso do período Heian. A Volund de Sakata deve provavelmente ser o seu machado, e todas as técnicas
do Garoto Dourado devem se basear em todos os seus feitos e suas lendas. Sakata era considerado o maior dos heróis, onde adulto, somente para testar sua nova lâmina, cortou a cabeça de um Oni que estava atacando a floresta. Então vamos ver qual será o deus que perderá sua cabeça para Sakata testar a sua nova volta. E esses são os humanos escolhidos, os campeões para lutar no Ragnarok. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha com seus amigos. Até os próximos vídeos, valeu por assistirem, fui! Caralho, mano, tem personagem pra tudo que é tipo de gosto, cara. Tu gosta de história, tu gosta de história do Japão, tu gosta de ciência, tu gosta de qualquer coisa, mano. Basicamente, tu só vai assistir esse bagulho que tem um personagem que tu vai curtir, tá ligado? Muito foda, mano, muito foda. Pro Evandro que gosta de fazer esse vídeo com umas teorias e dando essas frases dele massa, ele vai curtir bastante fazer vídeo de Matsu, por causa que ele sempre vai ter algum personagem pra comentar alguma parada interessante sobre a história dele. Muito foda, cara. Parece que eu espero que esse anime seja bom. O design dele, já comentei no trailer, não me pareceu tão impressionante, mas eu tenho uma certa esperança que o anime ele possa corresponder a mais do que isso, porque não necessariamente design é uma coisa, é muito aleatório hoje em dia, vamos dizer assim. O design às vezes é do criador ou coisa assim, o que importa é como vai funcionar a animação, como vai funcionar o roteiro, etc. Não sei se o mangá é tão bom assim, pelos comentários que ele vem tendo e pela venda provavelmente que ele teve para poder fazer o anime com uma certa rapidez, provavelmente ele deve ter vendido bem. Bom, mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem aí qual desses personagens aqui vocês mais curtiram, qual que será que eu mais curti assim, olhando por cima, cara, tipo, mas é muito pela aparência, é pela aparência que eu gostei do personagem, não é nenhuma tipo de relevância no que ele fazia, que é o Jack o Estripador. Eu acho muito foda a aparência dele. Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e até a próxima. Falou!